Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Coloque-se em pé, vamos orar para iniciarmos o curso de preparação e capacitação. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um. Já estamos há 5 quartas-feiras. Começamos com assuntos, inclusive se vocês quiserem, já tem 5 aulas que estão gravadas. Eu envio o link para vocês pegarem desde o início. E tem sido temas, ensinamentos muito bons. Tanto na semana passada nós fizemos teoricamente e chamamos pessoas aqui na frente para fazer prática, né? Como lidar com pessoas, como lidar com pessoas que estão manifestadas na igreja. Posso enviar para você saber, né? Tanto na teoria quanto na prática. A prática durou quase 1 hora, né? Foi muito bom. Então vamos orar. Coloque a mão na sua cabeça. Diga comigo: Senhor Jesus, a sua palavra é divinamente inspirada. Então, Espírito Santo, inspira-me com a sua palavra. Quero aprender, quero me capacitar, quero me preparar para toda boa obra. Amém? Senta um minutinho. Quem trouxe caderno e lápis, você anota aí. Primeiro nós vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 28. É o texto áureo, é o texto chave para nós iniciarmos a aula dessa noite. Gênesis capítulo 1, versículo 28, tá? Os demais que eu estou citando, só vai anotando e depois você estuda em casa, para nós não perdermos tempo. Esse você anota, tá bom? Para saber aonde iniciou. Está escrito assim, Gênesis 1, 28. Então Deus os abençoou. Ele lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, ponto e vírgula, enchei a terra e sujeitai-a, ponto e vírgula, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Anota aí, primeiro tópico. Bota abaixo do Gênesis 1, 28, primeiro tópico: seres humanos frutíferos. Seres humanos frutíferos. Vamos lá, meus irmãos. Baseado no versículo e nesse primeiro tópico, seres humanos frutíferos. O Senhor Deus abençoa eles. A primeira bênção direta, pessoal. Bênção pessoal, bênção própria. O Senhor os abençoou, plural, abençoa 2 pessoas, o ser humano. E diz assim: frutificar. O termo frutificar, você olha e diz assim, mas eles não são árvores. Árvores que dão frutos como mangas, fruto como maçã. Mas por que Deus usa o termo? O próprio Deus usa o termo, e Deus os abençoou: frutificar. Porque Deus está dizendo assim: antes de vocês multiplicarem, antes de vocês crescerem, a frutificação é um processo que começa internamente para fora. A frutificação começa internamente para... Então olha para mim. Quando Deus abençoa frutificar, Ele está querendo dizer assim: vocês serão seres humanos frutíferos. E nós vamos agora, olha só, eu vou ler. Já havia uma semente. Isso, eu vou ler João 15,16. Não precisa abrir na Bíblia, escreve no caderno para ganharmos tempo. 1 hora é muito pouco. Pai, Senhor, sejam bem-vindos. João 15,16, João 15,16, está escrito assim:
vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e der frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Preste atenção, estamos aqui numa palestra sobre líder e liderança. Todo líder e toda liderança tem que ser frutífero. Mas se você não deixar o Senhor escolher você nesse processo seletivo, você não vai dar frutos. Porque ele diz assim: não foste vós que me escolheste. O erro de todo líder e liderança é botar no raciocínio, primeiramente, eu faço, eu vou, eu estou. O eu é uma questão de intelecto. E a Bíblia Sagrada ensina: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Então, todo ser humano frutífero, todo líder e liderança, ele tem que colocar na mente que foi Jesus que escolheu ele. É um processo de escolha. Eu botei 3 maçãs aqui em cima. Tem 3 maçãs. Qual o nome disso aqui? Qual o nome, irmãos, dessa fruta? São maçãs. Essa aqui é maçã. Essa aqui é? E essa aqui é? Vem cá. Se não é você que escolhe, é a maçã que vai me escolher. Ela é um fruto, não é? É ela que vai me escolher? Não. Qual é a função dessa maçã? Alimento, vitamina, sustentação. O Senhor está querendo dizer assim: homens frutíferos são sustentação nos meus planos. Homens frutíferos são vitaminas nas minhas escolhas. Você não é mais e nem menos do que sustentação do reino. Plano de Deus para o reino. Não é você, é Ele que te escolheu. Qual você? Vamos lá, aqui na frente, pastora Márcia, qual você escolheria aqui? Todas são maçã. Todas têm a mesma vitamina. Todas estão boas, mas eu tenho que escolher uma. Qual você escolheria? A de cá, né? Ela escolheu de cá. Eu pergunto a ela: por que ela escolheu de cá? Que ideologia é essa? Se todas são maçãs, que processo mental que criou nela para escolher a de cá? Ela não poderia escolher de cá? Ou essa aqui? Porque para ela todas são maçãs. E para ela, qualquer que ela escolher é maçã. É por isso que o Senhor disse: se eu deixar vocês me escolherem, vocês vão escolher por escolher. Então, homens frutíferos são escolhidos pelo Senhor. Eu escolhi a vós. Se eu fosse escolher, eu pegaria do meio. Quando eu já botei aqui em cima da mesa, eu falei: vou pegar do meio. Me deu vontade. Aí Deus está dizendo: se eu trabalhar pela sua vontade, muitas das vezes as coisas não acontecem. Porque ora você quer, ora você não quer. Ora você diz: agora vai. E ora você diz: não quero mais nada. É por isso que Deus falou assim: homens frutíferos, líderes, eu escolho vocês. Vocês entrarão na minha escolha. Qual o processo de escolha? Gálatas 5. Deixa eu ler. Anota aí, Gálatas 5, 22. Anota aí. Homens frutíferos. Nós estamos no tópico de homens frutíferos. Primeiro processo, entrar na escolha de Deus. E calma que eu vou falar por que ele escolhe. Ó, Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo,
a paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Aí você já entendeu? A palavra de Deus é toda interligada, começa com amor e termina com fidelidade. Se você olhar e falar assim, Deus, por que Deus me escolheu? Ou escolhe um líder, ou escolhe uma liderança para ser homem frutífero, porque você deve frutificar você, para que outros venham frutificar em você. Você tem que dar fruto em você, para que tudo ao seu redor frutifique. Tem pessoas que põem a mão e mudam lugares. Tem pessoas que chegam em lugares e aquele lugar muda. Tem pessoas, minha irmã, que mudam para o bem e mudam para o mal. Mas não vamos entrar no mérito de ruim. Estamos falando aqui do Senhor Jesus. Nenhum plano do Senhor jamais será frustrado. Para nós tornarmos homens frutíferos, o homem aqui é gênero, seja homem ou mulher, primeiro você tem que deixar o Senhor te escolher. Você tem que aceitar a escolha. E Ele te escolhe, não é por mérito, é pelos frutos do Espírito. Ele olha para o seu interior, porque 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, Samuel, não olhe para a aparência. Tem líderes que são de aparência, tem liderados que mostram uma aparência, mas o Senhor disse, eu vejo o coração do homem. Líderes escolhidos por Deus, liderança, são escolhidas pelo coração, pelo interior. O fruto que alimenta a sociedade faminta, um líder que alimenta um povo faminto, o fruto dele é no interior. Ele tem amor. Presta atenção aqui, gente, olha para mim. A aula de semana passada, eu vou pegar só um trechinho. Moisés vai para libertar 3 milhões de pessoas. Presta atenção, escravos é aqueles que não têm expectativa de vida, só conhece aquilo, pisa lama o dia todo, pisa barro o dia todo, não sabe se tem futuro. Agora Moisés vai liderar um povo que não tem perspectiva de vida, não tem sonho. O povo só está clamando a Deus para eles saírem daquela situação. Tem gente que fala assim, se eu sair dessa situação está muito bom, mas um líder frutífero, ele trabalha um jardim, ele não trabalha uma situação, ele trabalha um povo, ele não trabalha uma situação. E preste atenção aqui, você que tem chamado de líder, você que tem chamado para ser uma liderança forte, ou um liderado forte, a sua visão tem que ser norte, sul, leste e oeste. Você não pode limitar a sua visão a uma circunstância, a um momento. Você foi chamado para frutificar em você. E aonde Deus te enviar, o que Deus fizer, vai frutificar aquele lugar. Olha para mim, ele está falando assim, escolha. E para ganharmos tempo, em João 15, está escrito assim, eu escolhi a vós e designei. Designo. O que é desígnio? Se você estudar, o desígnio de Deus ele diz assim, você será o meu representante, eu vou designar você. Dentro do tópico, homens frutíferos. Primeiro, escolha de Deus. Segundo, o desígnio de Deus. O segundo tópico, pode anotar aí. Segundo tópico, desígnio. Representar. Porque se você conseguir entender, trazer os frutos do Espírito, porque olha para mim, Adão era um representante de Deus para um determinado fim. O primeiro homem recebeu a seguinte ideologia de Deus:
Você vai me representar assim. Vou colocá-lo no jardim e você vai lavrar e guardar. Lavrar e você vai me representar. Eu não vou descer, Adão, para lavrar e guardar. O que é lavrar? O que é lavrar? Podar, limpar, organizar. E guardar, proteger, não deixar infiltrações. Vamos lá então, vamos por etapa. Quando você se torna um homem frutífero, uma mulher frutífera, que cria esse fruto dentro de você, os frutos do Espírito, você entra na escolha com esses frutos do Espírito, começa a preparar o seu caráter, personalidade, lidar com pessoas, lidar com ambientes, aprender que o externo não pode mudar o interno, não pode mexer aqui dentro. Orar sempre pedindo a Deus: Senhor, me dá o fruto do Espírito. Ele está dizendo: se você frutificar você, agora você vai ser o meu representante. Porque não tem como representar a Deus sendo simplesmente um Adão. Você tem que agora receber o que Deus quer de você. Aonde que Deus quer que você lidere? Aonde Deus quer que você seja um liderado? Adão, você vai guardar e lavrar. Lavrar, cuidar. E guardar, proteger. Para ele é isso. Ele acorda. A missão é essa. Você, Adão, eu vou te liderar no seguinte: vai lá e vê se o rio está limpo. Vai lá e vê se o jardim está perfeito. Você vai me representar nisso. Então, nessa noite você tem que aprender o seguinte: o desígnio de Deus vem após você aprender a se frutificar. Tem gente que tem dificuldade muito grande de frutificar Ele. Frutificar Ele. Irmãos, primeiro é você. Primeiro é tratar você, capacitar você mesmo, uma autocapacitação, né? Um autotratamento, mente, coração, alma, por dentro. Homens na Bíblia Sagrada não foram perfeitos, mas Deus não está chamando a perfeição. Deus está chamando para ele frutificar o seu interior, ele conseguir te dominar, ele conseguir te levar na direção dele. Anota aí, na direção de Deus. Pode anotar o terceiro tópico. Porque quando você consegue se frutificar, você entra em uma direção. E outra coisa, você não volta atrás. Porque quem volta atrás, vira as costas para o futuro de Deus. Quem volta atrás, vira as costas para o plano de Deus. Você enxerga para trás? Você enxerga para... A direção de Deus precisa de uma visão do reino em você. Frutificar dentro de você a visão do reino. O apóstolo Paulo disse assim, fui obediente à visão celestial. Fui obediente à visão? Então, é isso que ele quer. Meu filho, minha filha, vai ser um bom líder, vai ser um bom liderado. Entra na visão celestial. Quem tem profissões aqui definidas, que você tem uma área de trabalho, levante a mão. Uma área de trabalho. Todo dia não é aquilo? Todo dia não é aquilo? Você acorda e vai exercer a sua profissão. Você aprendeu para aquilo. Você trabalha segunda, sexta, ou até sábado, ou até domingo, todo dia, toda semana, todo mês, e você não muda, porque a sua escolha para aquela profissão. Agora Deus está falando: eu escolhi a voz para me representar numa direção que eu tenho para você, todo dia, toda semana, todo mês. E eu não quero que você mude. Mudar é virar as costas para o plano e voltar para trás. Mudar é você largar e abrir mão de um Deus que te
escolheu, de uma igreja que precisa de você. Pastor, como seguir uma direção? Como seguir uma visão? Olha para mim, você tem 5 sentidos, né? Todos os sentidos, eu não quero entrar em muitas áreas para não embolar, porque ainda tem a segunda parte. A visão de Deus, ela depende da sua mente, do seu coração. O seu sentimento, sua emoção, sua razão precisa estar aguçada, entranhada nessa visão de Deus. Porque a visão de Deus é uma direção, né? Uma direção. Eu quero que vocês sejam direcionados por aqui. Então vocês vão me representar todo dia, toda semana, todo mês, nessa visão. Não mudem, porque se você mudar, saiu da minha visão. Olha para mim, irmãos. Líder e liderado que tem visão de Deus, direção de Deus, é representante, ele frutifica aonde Deus o leva, aonde Deus vai com ele. Porque olha para mim, eu vos abençoo, é uma bênção. E outra coisa, precisamos resgatar, recuperar essa bênção. Eu vos abençoo, frutificai. Só vou ficar assim: frutifique em você. Se necessário, ore pelos seus sentidos, que tem gente que a mente dele trai ele toda hora. Os pensamentos são confusos, embaralhados. Tem gente que o que trai ele são os olhos dele. O ouvido, tem gente que diz assim, né? Mente fraca. O que é mente fraca? Ele não tem uma definição de ensinamento na mente dele. O meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Erra por quê? Por que nós elaboramos preparação e capacitação? Para você adquirir conhecimento, para você não errar. Liderança que erra, leva o povo para fora do caminho. Liderados que erram, levam ministérios para fora do caminho. Então Deus está dizendo, eu quero dar conhecimento para vocês terem direção e trabalhar numa visão. E outra coisa, recalcular é mais difícil do que calcular, não é verdade? Reaprender é mais difícil do que aprender, não é? Você vem de culturas familiares. Seu pai, sua mãe ensinou assim, é isso, vai isso, e é isso. Vovó, né? Os antigos ensinou. E a maioria nos ensinaram fora da Bíblia. Imagina hoje uma pessoa, quantos anos você tem, né? 29. Quem tem 50 anos aqui? Desculpa, tem 50 anos, cara? Olha só, Carlos, 50 anos de vida. Nayara, Carlos, aparentemente, aprendeu mais do que Nayara, porque tem mais tempo de... Agora, recalcular nele, meu Deus, recalcular, reensinar ele é mais difícil do que reensinar ela, ou pode ser mais fácil reensinar ele do que reensinar, devido a que? Culturas erradas, religiosidade errada, ensinamentos escolares errados, ensinamentos de amizade errada. Nós estamos aqui aprendendo o seguinte: liderar ou ser liderado é difícil, porque tem que pegar uma direção, e quando você quer pegar aquela direção, vem aquelas direções todinha do ensinamento humano. Aí por isso que o Senhor disse, frutifica primeiro em você os meus frutos. Não tem como
fazer se nós não sermos feitos primeiro. Para terminar, para nós pegarmos agora o outro tema. Pode anotar aí. Imagem e semelhança de Deus. É o último tema que eu vou elaborar mais uns tópicos. Irmãos, eu quero agora pessoas aqui para me ajudar. O que é imagem de Deus? Vocês estão me ouvindo? O que é imagem de Deus? Fala para mim. O que é imagem de Deus? Imagem de Deus são 2 olhos, nariz, boca, 2 orelhas. Falando da parte facial, crânio. Deus, quando olhou, disse assim: façamos, porque é mais difícil fazer você do que fazer a terra. É mais fácil Deus mexer na terra do que mexer em você. E eu vou explicar tudo. Façamos o homem conforme o quê? Conforme o quê? Parecido, idêntico. Deus, Ele quer que você frutifique em você com identidade dEle, identificando Ele. É por isso que eu vou te mandar o link para você refazer tudo e você repreender isso aqui. Gênesis 5. Adão cria Caim à imagem e semelhança dele. Deus cria Adão à imagem e semelhança de Deus. Imagem é o quê? Imagem é o quê? Vocês não estão prestando atenção? Imagem facial: 2 olhos, nariz, vias respiratórias, boca e semelhança. Se a imagem é estereótipa, na imagem Deus não precisa mexer, Deus não precisa fazer. Você pode ver filhos, a maioria deles tem características do pai e da mãe, parecem do pai e da mãe, por causa da biologia, do gene. Mas e essa semelhança? A semelhança é internamente, semelhante. Imagem é característica estereótica, fora. E semelhança é isso que tem que fazer em nós. É esse fruto que nós temos que frutificar, buscar a semelhança de Deus para dentro de nós. Perdemos. Saiu, porque quando o filho foi ensinado pelo pai e a mãe, ensinou erroneamente. Errais, porque não conheceis as escrituras sagradas e nem o poder de Deus. O papai e a mamãe não ensinou a escritura sagrada. Agora o líder e o liderado que vocês estão aqui tem que recuperar, tem que trazer a semelhança, o fruto. Vem cá, pastor, eu tenho que ser igual a Deus? Nunca será igual a Deus. Semelhante. E aonde que é que nós adquirimos essa semelhança? Na Bíblia. A Bíblia, quando você lê, é um espelho para você arrumar o seu interior. Você não olha no espelho para ver como é que está o cabelo, né? Sobrancelha. As mulheres, né? O homem é mais relaxado, infelizmente. Mas as mulheres têm mais cuidado com a sua aparência. Mesma coisa é a Bíblia. Quando você lê, você está confrontando o seu interior com ela. E isso aqui que eu li, não pratico, não aprendi. Um líder, um liderado, ele tem que ter uma diretriz, ele tem que ter uma direção. Tem líderes que são muito confusos, tem liderados que são muito confusos. Uma coisa assim, que a pessoa fala: Deus falou comigo para mim fazer assim.
Quer ver uma coisa? Aconteceu muito próximo de mim, uma pessoa conhecida. Deus mandou eu usar um roupão daqui de cima até lá embaixo. Fica todo tampado. Aí eu falei, para que direção Deus quer levar esse roupão? Por quê? Eu falei com ela assim: se nós frutificamos em nós para frutificar em outros, não critico, não é crítica, é uma questão lógica e teológica. Quando eu chegar num ambiente que as pessoas vão ver, será que eu serei aceitado pela forma que eu me visto? Falei com ela. Mas pastor, ela falou, pastor, nem todo mundo vai nos aceitar. Mas aí vem aquela palavra: Deus olha para o coração, e o homem olha para quem? Para a aparência ganha os homens, e o coração ganha Deus. Uma mulher, não vou entrar em méritos de roupa, eu estou falando como que Deus se vestiria aqui na terra, como que Deus se comportaria numa direção, hoje em dia, no século 21. O que é certo e o que é errado? O certo, para mim, que sou líder desse ministério, é ordem e decência. Ordem e decência. A ordem mantém a organização, mantém o equilíbrio, a ordem. E a decência mantém a pureza. Eu não posso chegar perto, como eu já falei para vocês, eu estou gravando. Eu fui pegar no ministério que tinha 5.000 pessoas. Eu tive que pregar de costas, olhando para o altar, não está enorme. Por quê? Nós estamos pregando roupa. Eu pego ordem e decência. Ordem e... a doutrina é a palavra, a regra é o ministério que impõe. Então a doutrina é nós pegamos a doutrina da palavra. Tudo que a palavra ensina nós temos que praticar. O restante é regra, e regras podem ser erradas. O homem, como líder, ele põe em regras no ministério, mas as regras podem trazer tanto jugo, tanto peso, que nem mesmo eles podem conseguir cumprir. Eu fui pregar nesse ministério, preguei de costas. Por quê, irmã Andréia? A luz estava batendo de lá para cá, uma senhora com um vestidão transparente. Quando batia a luz transparente, estava toda encapada, toda vestida, mas transparente. É ordem e não teve nem ordem nem decência, porque o pregador, quem estava no altar estava de frente. E quando eu estava pregando, o pregador, os pastores estavam assim, ó, cabeça abaixo, olho fechado. Então olha para mim, líderes e liderança não podem sair de uma direção de Deus. Vamos criar ordem e decência na nossa vida, porque essa ordem e decência vamos levar para o nosso local de trabalho, vamos levar para o nosso local familiar. A ordem e decência, ela é fruto em nós para frutificarmos com quem lida conosco. Como que é o teu ministério? Como que é o ministério lá que o pastor Clóvis é líder? Ordem e decência. Se alguém fugir da ordem e decência, criou suas próprias regras. E não podemos criar nossas próprias regras, senão vira um caos, vira uma confusão. E confusão, outra coisa, tudo aqui é maçã. Quantas maçãs tem aqui? Então tá. Tudo é maçã? É maçã, Maria? Eu posso pegar qualquer? Então vamos lá. Por ordem.
líder e liderança. Então, eu vou pegar uma ordem da direita para... Porque a ordem me diz que tem hierarquia. Então, se eu trabalho numa ordem, numa direção de Deus, numa visão, gente, ser de liderança, ser liderado é muito fácil. A gente que complica, a gente que cria nossas próprias regras, a gente que cria a nossa própria decência. Eu já fui fazer visita a pastores que estavam doentes. Ele morava no sítio, infelizmente o servo de Deus já foi para a glória, ou felizmente, mas era muito novo. Eu fui entrando, tinha várias obreiras e tudo descosta, e eu não estava entendendo. Quando ele veio me receber, ele estava de sunga. Eu não posso infringir a ordem do local com a minha aparência. E ele era bem peludo assim, né? Era bombadão. Ah, mas as irmãs têm que ter santidade. Nós temos que criar ordem no ambiente que nós estamos. Uma boa liderança não pode infringir. Porque se tem várias mulheres, tem vários maridos. E os maridos vão se sentir bem com o pastor de sunga. Num ambiente que as suas esposas estão. Ele pode, o sítio é dele, fechei a porta, muro alto, eu e minha esposa, não tem problema, eu e a minha esposa, ninguém, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A sua ordem, ela é ordem quando você bota a ordem em você, é templo. Então eu posso, eu e a minha esposa, eu e meus filhos, eu e alguém da minha família que não vai me olhar com pecado. Porque se eu tirar a ordem daquele local, quebrar a hierarquia, quebrar a decência, sair da visão. Gente, Abraão saiu da visão 9 meses. 12 anos Deus ficou sem falar com ele. Quando ele de esperar Isaac, gerou Ismael. 9 meses, calou Deus por 12 anos. Deus ficou sem falar com ele 12 anos. Israel quebrou a ordem no deserto. Era para atravessar o deserto em 40 dias. Atravessou o deserto em 40. Gente, cada dia se tornou um ano. Quando quebra a ordem, quando quebra a decência, quando sai da visão, atrasa as coisas. Tem pessoas aqui, né, hoje que eu estou vendo pela primeira vez, obrigado por ter vindo, quiser volte mais vezes. Quer saber como é que é a ordem daquele ministério, como é que é a decência daquele ministério. Eu posso levar a minha família? Porque hoje em dia, antigamente todo mundo ia para tudo quanto é lugar, não ia? Hoje em dia a gente pensa assim: como é que é aquele lugar? Vai ter briga? Vai ter confusão? Vai ter morte? Por quê? Por aumentar a iniquidade e o amor de muitos esfriar. E em relação à igreja, uma liderança, um líder, tem que colocar ordem e regra. Vocês estão entendendo? Primeiro eu frutifico em mim, para depois eu frutificar nos meus liderados. Porque os frutos que estão em mim vai frutificar vocês. Hierarquia, respeitando hierarquia. Vou pegar essa maçã, e a pastora, sem saber da hierarquia, falou: eu quero essa daqui. Olha como é que o Espírito Santo está agindo, né? Então vamos pegar essa daqui, né? Vamos pegar essa daqui. O que é que eu posso fazer com essa maçã? Qual a utilidade? Ela já frutificou nela. E o que eu encontro nela, muitas das vezes eu encontro nos outros frutos. Ela é própria, tem identidade própria. Por que Deus faz muitos frutos? Para que cada fruto venha a ser provado e sustentar o seu interior, frutificar em você, vitaminar você. Não estudei a vitamina dela, mas o que eu posso fazer com ela agora?
Amém. Vem cá, você viu eu mastigar, eu morder. Você está vendo aí a mordida? Dá pra... Se você não soubesse que eu mordi ela, você veria a mordida nela? É isso que Deus está querendo dizer com você. Quando você tem ordem e decência, você entende que você não é ferido, você serve de alimento para outro. Quem chega para você ou lida com você, ele quer seus frutos, ele quer suas qualidades, ele quer a sua capacitação, ele quer o seu preparo. E se você estiver despreparado, ao invés de ser alimento para outras pessoas, você vai se olhar e falar assim: me feriram. O que você se olha como ferida, Deus está falando, você é alimento para sua segura. Vai, canta. Glória a Deus. A igreja que é capacitada, preparada, ela nunca será ferida. Ela é alimento, vitamina para a sociedade desnutrida espiritualmente, cega espiritualmente, sociedade. Está entendendo, cara? Por isso que a igreja se prepara. Sabe qual o nosso preparo, a nossa capacitação? De vir aos cultos, acabou o culto, vou para casa. Mas a gente não se prepara para ser igreja. Olha o que o Senhor disse para terminar, por isso que uma hora não dá. As portas do inferno não prevalecerão contra a... O que é a palavra prevalecer? Vão lutar, mas não vão conseguir vencê-la. Mas vão lutar. O mundo vai lutar contra a igreja. O mundo vai lutar contra uma liderança que frutifica-se nela. Liderados que frutificam-se neles, que tem os frutos do Espírito Santo. Aí se nós não se prepararmos, porque cada um que está aqui tem um potencial, tem um chamado, Deus está escolhendo para um fim, para um propósito. E se você não entrar como Adão, guardar e lavrar, você vai ficar sem direção. O que eu faço? Primeiro, o que você faz? Converta-te, capacita-te, prepara, frutifica-te. Por quê? Vou morder você. Tem pessoas que vão chegar perto de você para te afrontar, para saber se você é capaz, profissionalmente, família. Eu sou muito testado na área da família. Eu sou muito testado com conhecimento bíblico. Por quê? Eles querem morder, mas Deus está dizendo, a mordida não é para te ferir, é para eles distraírem a vitamina que tem em você, para eles extraírem a força que tem em você. Hoje, quem você acha que te fere, não é. Lidar com filhos é fácil? Nessa sociedade, você tem que ter para você vitamina. Você tem que se capacitar para lidar com a área familiar. Não é fácil. A sociedade está querendo levar o seu filho para uma modernidade, uma atualização, entre aspas, que leva para longe de Deus, que tira a semelhança de Deus dentro deles. E ainda hoje eu não ouço muito esse termo não. Pai, você é quadrado. Pai, você está fora da caixinha. Pai, você não sabe nada. Eu não tenho ouvido isso, não tenho ouvido. E nem mães nem pais estão reclamando sobre isso. Mas quando a gente olha, porque a sua casa é o lugar mais primordial, não vou usar a palavra primordial, mas isso aqui veio novo, Jesus, apropriado, encontrei a palavra,
A sua casa é o local mais apropriado para você liderar. Se você não consegue liderar a sua casa que tem 3, vai liderar uma igreja que tem 5.000. Então olha para a sua casa como se fosse a igreja. Se você não está conseguindo liderar, não estou afrontando ninguém, eu estou dizendo que esse despertamento está vindo hoje. Pastor, mas lá em casa tem pessoas não convertidas, não tem problema, vai orando por ele. Assim também é a igreja. Ó, quem já foi mordido aí? Está faltando um pedaço? Seu filho está arrancando um pedaço seu todo dia. Aí, frutificar, arrancou um pedaço, vira a parte que foi mordida para dentro, deixa dentro. Porque líderes e liderados, eles têm que saber que a parte mordida não pode ficar exposta, tem que ficar para dentro. Imagina se eu morder todo mundo porque me morderam. Imagina se eu ofender todo mundo que me ofendeu. Aí vem o fruto do Espírito. Ore sobre isso, leia sobre isso. Você será um grande líder de Deus na terra. Você será um liderado de excelência, mas mordido. O apóstolo Paulo falou assim: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Gente, as marcas de... O que é a marca de Cristo? Aquilo que querem me ferir, que não são feridas, são marcas. Cicatriza nessa noite. Não fica andando ferido, leva marcas. Eu carrego marcas. E como é que cicatriza? Eu tenho foco, vou fortificar em mim, vou absorver a semelhança através da Bíblia, vou ler para poder criar em mim ordem e decência, e vou pegar uma visão, e não vou sair dessa visão. E qualquer dúvida, irmã Andréia, qualquer dúvida, Tayana, olha no espelho, vê o que precisa ser arrumado. E as feridas, sempre para dentro. Ninguém precisa saber das suas feridas, eles precisam ver as suas marcas. Liderança ferida não cresce, liderados feridos não crescem. Já viu? O inimigo acusa sempre em cima das feridas, mas o inimigo não pode com as marcas, porque as marcas já cicatrizou, são marcas. Eu devo ter umas 4 marcas de operação no meu corpo. Tem uma cicatriz daqui de cima até aqui embaixo, uma operação. A barriga deve ficar aberta. Não é mais ferida, é marca. Então nessa noite, aprenda isso. Deus quer botar você para representar, mas você tem que ter marcas e não feridas. Porque senão você vai ensinar o seu filho, vai ensinar seu marido, vai ensinar sua esposa. Quem lidar com você, você vai dar conselhos errados. Qual é a área mais difícil da vida do ser humano? Fala para mim, você sabe? A área mais difícil, se falar finança, eu vou repreender. Pastor, dinheiro, que dinheiro? Qual é a área mais difícil? É emocional, tá? Eu posso embutir dentro disso. Área familiar, família. Sem dinheiro eu vou no sinal vender água mineral, como eu já vendi toalhinha, picolé, para ganhar um dinheiro. Dinheiro você vai e vende alguma coisa, oferece às pessoas, não é? E a área familiar? Eu acho para mim um sentimento pior de um ser humano é a ingratidão, a ignorância, não é?
nós lidamos com tanta gente ingrata e ignorante, só nos morde. Jesus cura, Grace, 10 leprosos, só um volta para agradecer. Não estou falando reconhecimento não, estou falando gratidão, educação, porque ignorância é falta de educação. Ignorância é falta de educação, temores internos, medos internos, traumas antigos que vêm. Aí o que? Quem chega perto de nós, a gente só morde. E pior que tem gente que morde e cospe. Se provasse, da educação que nós passamos para eles, nos ensina, eles mordem e cospem. Mas tem gente que te morde e fala assim, me perdoa, me desculpe que eu estava num dia ruim. Estava num dia ruim. Então, aprenda isso. Você vai ser muito mordido, mas mantém por dentro. E outra coisa, pastor, se me morderem ao ponto de ficar só o cabinho, só sobrou o cabinho, pastor. Calma aí. Para não se tornar uma coisa sem higiene, vamos morder do outro lado, tá? Olha. Não, você vai entender. Aonde eu estou querendo chegar? Eita! Me morderam tanto, sumiu. Sumiu não. Estão pensando que você desapareceu. Tem sementes aqui que podem ser plantadas, meu. Esse é o processo da igreja, da liderança. Me mordem, acharam assim, o pastor está desgastado, aquela diaconisa está desgastada, aquele obreiro está desgastado. Desculpa, estou falando de boca cheia, peraí. A maçã é desse tamanho, até chegar na semente e vai acabar a aula. Que maçãzão, tem que trazer uma pequenininha, quero te dar uma mordida para essa semente. Mas deu para entender? Vai terminar? Morde você. Sociedade velha. Você tem frutos. Frutifique você para frutificar. Não é? Tenha dentro de você as qualidades de Cristo, a vida de Cristo, a vida de Deus, a semelhança. Isso é a liderança. Quer ser o bom líder? Prepare esse lado. Quer ser uma boa liderança? Prepare esse lado. Não é? Tem gente que é tão atribulado que atribula você. Você está, meu irmão, você está numa paz, você está numa graça, de repente vem lá do instinto dos infernos. Olha, eles mordem na parte mais dói. Qual é a parte mais dói? Tudo. Mas se morder a orelha, acho que essa parte de cartilagem aqui mais molinha, né? Então olha só, está doendo? A minha graça te basta. Não está conseguindo andar? O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. É Bíblia, é fruto. Entendeu, gente? Pastor, e a semente demora? Calma aí, tem mais. Aí Deus está dizendo, vem no culto, vem no curso, vem na conferência, vem na campanha, tem mais. Deus é infinitamente mais e além do que você pensa a respeito dele. Fique em pé, por favor. Fique em pé. Jesus foi fazendo, você falou sobre a ordem e a organização. E a decência mantém? Eu não peguei. Olha só, a ordem, ela mantém uma organização. E a decência, ela mostra como é o ambiente, ela mostra como que é aquele local. Não é isso? Tira aí para a gente dar uma explicação. Já está bom.